Oi, hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira estéril. E interessante a gente observar que essa parábola, ela nos mostra que a lei que rege a produção de frutos é a mesma para os homens. No caso dos homens, é a produção de boas obras. E nós somos comparados a essa árvore, comparados com a figueira, porque uma árvore que não produz frutos, ela é estéril, ela é meio sem função. E um homem que não produz obras é uma alma sem virtudes, que é semelhante à figueira que não produz frutos. Então, a gente precisa refletir um pouco sobre isso. A árvore que não produz é uma árvore morta, uma árvore estéril. E vamos ler um pedaço da parábola para a gente entender melhor. É uma parte apenas. Pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou. E não achou senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça de ti frutos, e no mesmo instante secou a figueira. E vendo isto, seus discípulos maravilharam-se e perguntaram: como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares, farei não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, isto será feito. E tudo que com fé pedir em vossas orações, haveis de receber. Isso está em Mateus capítulo 21, versículos 18 a 22. E também ela aparece em Lucas, no capítulo 13, nos versículos de 6 a 9. A gente precisa entender primeiro alguns pontos antes da gente refletir sobre as parábolas. Em Israel, as figueiras, elas costumam produzir folhas na primavera e dar frutos no verão e a colheita no outono. Durante o inverno, algumas figueiras elas podem até ter muitas folhas, mas elas podem produzir frutos, mas são frutos temporâneos, que a gente chama de fora de época, né? Então, as figueiras brotam no fim de março. O período que ocorreu esta parábola foi em abril, final do inverno em Israel. Então, já não era esperado ter figos, e sim apenas folhas nas figueiras. Isso acontece numa das últimas idas de Jesus a Jerusalém antes de sua crucificação. Então, era no período de Páscoa. E foi dessa forma, em contato com os discípulos, com essas parábolas que Jesus ensinava, que os apóstolos, os seguidores de Jesus, aprendiam grandes lições. Então, Jesus usava subterfúgios, né? Costumava-se também usar naquela época como se fossem mímicas. Os profetas usavam muito isso para poder falar alguma coisa, porque as pessoas não conseguiam entender se fosse dito a mensagem, né, a verdadeira mensagem de Deus. Então, eles usavam desse tipo de recurso e Jesus usava as parábolas. Quando Jesus seca a figueira e que ele procura o figo e não era época, e aí ele ordena que ela fique seca, era porque ele precisava de artifícios, né? Como se fosse um teatro aquilo. Ele precisava fazer uma mímica, tipo um teatro, né? Para que as pessoas conseguissem entender menor.
Então, imaginamos que Jesus estivesse muito nervoso porque ele tinha fome e queria comer. Mas será que um ser do nível de Jesus, né, com a pureza, o desenvolvimento espiritual de Jesus, será que ele realmente estava com fome? Será que ele realmente ficaria irritado apenas porque ele estava com fome e não conseguiu colher o fruto para ele comer? A gente precisa pensar nesses detalhes e a gente precisa começar a olhar as parábolas com os olhos do Espírito e não apenas com que os olhos físicos leem, né? A gente precisa buscar algo a mais, algo atrás dessas pequenas historinhas que Jesus contava. Jesus saiu de Betânia e no caminho ele encontra essa figueira. Ele estava indo para Jerusalém. Indo para Jerusalém, ele vai fazer a purificação do templo. Então, ele no caminho, né, saindo de Betânia, ele passa por essa figueira e logo depois ele amaldiçoa a figueira porque ela não tinha frutos e logo depois ele vai para Jerusalém. O que foi essa purificação do templo? Um ato de muita coragem de Jesus e de autoridade, porque quando ele chega no templo, que ele vê tanto cambista, tantos vendedores, ele vê as pessoas usando a fé, né, que os ensinamentos, muita coisa que ele trouxe, né, em nome desse Deus, porque a gente tem que lembrar que antes eles adoravam vários deuses, né? Essa purificação do templo foi um ato de muita coragem e muita autoridade de Jesus. Porque quando ele chega no templo e vê aquele tanto de vendedor, aquele tanto de cambista explorando a fé para benefício próprio, para ganhar dinheiro, ele quis mostrar a sua indignação com aquela corrupção que acontecia na época, né? Não só de vendedores, mas também daqueles que tinham o controle, né? Aqueles que falavam sobre a Torá, né? Que eram os fariseus. Então ele queria mostrar que o templo religioso ele não era feito para isso. Eles estavam usando o templo religioso de uma forma errada, como se fosse um mercado, e não era isso que ele queria. Ele queria, então, restaurar o verdadeiro templo, né? Qual que era o propósito do templo, na verdade? Um lugar de oração e de adoração, né? Que as pessoas fossem para estudar, para rezar, para voltar, para cada um para dentro de si mesmo. Na tentativa de buscar as virtudes de cada um, né? Descobrir essas virtudes dentro de cada um, purificar a vida de cada um deles através, de certa forma, da reforma íntima, né? Encontrando dentro de cada um aquele corrupto da fé, aquele que tinha atitudes erradas, que batia no peito, botava o joelho no chão, só na hora da oração, mas que quando saíam do templo, eles iam usar as coisas em benefício próprio, né? Ia fazer aquilo que era interessante para cada um. A única coisa que eles não buscavam, na verdade, era amar o próximo e praticar o bem para todos. E Jesus queria manter essa pureza e essa integridade espiritual no templo. E aí nós precisamos nos perguntar, né? Usando essa purificação do templo como exemplo, a gente tem que perguntar para nós mesmos: estou realmente buscando a Deus de todo o meu coração ou apenas cumprindo rituais vazios? Adianta ir num templo qualquer que seja, não importa a religião. Ir ao templo uma vez por semana, cumprir com a obrigação, né? Mas no dia a dia, nunca encontrar Deus, não buscar Deus, não tentar enxergar Deus no próximo. Nós estamos vivendo de acordo com os ensinamentos do Pai? Então, quando a gente repete, né?
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu, ou outras orações. A gente está entendendo o que a gente está rezando? A gente está entendendo que a gente fala que seja feita a vontade do Pai e não a nossa? Porque quantas vezes a gente tenta negociar, né, através da oração. E na verdade, a gente não está buscando o crescimento, a gente não está buscando o entendimento, a gente está querendo resolver a nossa situação. Então, estamos nós vivendo de acordo com os ensinamentos? E eu acho que esse foi um dos poucos momentos que Jesus demonstra, que nos dá aquela sensação de que ele está com raiva, né? Que ele está ofendido, ele está indignado com aquilo. Mas eu não acredito que ele tenha realmente perdido o controle emocional. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e aquilo não era raiva. Pudesse até ser uma indignação, mas assim, era tudo já, ele já tinha noção do que ele ia fazer, né, de como é que ele poderia atingir o coração das pessoas. Bom, logo na manhã seguinte, né, dessa purificação do templo lá em Jerusalém, Jesus e os discípulos, eles voltam pelo mesmo caminho que eles vieram, né? Então eles saíram de Betânia, passaram pela figueira, chegaram a Jerusalém. Lá Jesus faz a purificação do templo, né? Ele participa do ritual. E aí, quando eles estão voltando, os discípulos percebem que a figueira realmente estava seca. E aí, Jesus, ele quer nos comunicar alguma coisa. Então, a gente tem que entender que naquela época, eles usavam muitos símbolos para representar grandes coisas. A árvore representa pessoas, né? Uma comunidade. A cobra, ela representa o mal, a fertilidade, né? Dependendo do que você está colocando, né? Mas ela pode representar o mal. A uva é um símbolo de fé, de abundância. O peixe também, né? É um símbolo de fé, que Jesus fez a multiplicação de pães e peixes. E outra coisa interessante é que 1 hora dos hebreus corresponde a 3 horas nossa de hoje. Então, quando ele fala que secou no mesmo instante, não quer dizer que você piscou o olho e a figueira secou, né? Existem algumas dificuldades com a tradução, então a gente precisa entender, buscar um entendimento melhor do que está escrito. Entender as parábolas também significa entender o significado daquela época. E quando diz essa parábola que a figueira secou no mesmo instante, pode ser que ela secou num período de 5 horas, por exemplo, né, de 2 horas, que para eles não foi tão rápido assim, né? Então a gente precisa entender melhor. E existem também umas suposições para a figueira não ter filho. Por exemplo, ou ela estava numa época que não era época de produção, né? Se ela ia produzir no verão, eles estavam saindo lá do inverno, né? Porque é diferente do nosso aqui. Então, essa figueira não estaria no tempo certo de produzir. Ela estava se preparando, ela tinha folhas, mas ela não tinha frutos ainda, talvez porque não estivesse na época. Pode ser porque ela tinha uma semente estéril, que a gente chama, né, de semente xoxa, que ela não vai produzir, ela cresce, fica bonita, tem folhas e tudo, mas ela não produz frutos, porque a semente, né, que deu origem à árvore é uma semente estéril. Ou porque realmente não estava na hora de produzir mesmo, né? Ela tinha folhas, estava começando, mas não era para produzir naquele período.
que realmente importa que a gente entenda? O que Jesus quis nos ensinar com isso? Ele usou a árvore para fazer seus discípulos entenderem a lição que ele queria passar. Não apenas para os discípulos, mas como para todas as gerações vindouras. Quando estudássemos o Evangelho, que é como acontece, Jesus não escreveu nada, quem escreveu foram os apóstolos, né? Então, a gente precisa buscar o entendimento, pensar como se nós estivéssemos naquela época, não com a clareza que nós temos hoje, né? Com o uso da tecnologia, da informação, mas pensar lembrando das dificuldades daquela época. A árvore, ela também significa abranger a vida, a salvação, né? Uma conexão com o divino. Então, por exemplo, a gente tem a árvore no Jardim de Éden, né? Significando o quê? A vida eterna, a presença de Deus. A gente também pode usar a árvore como conhecimento do bem e do mal, representando a obediência entre Deus e a separação, né? Se você se separa de Deus, qual que é a consequência, né? Como houve com, né, a história que a gente conhece de Adão. A cruz, né? Cristo foi pregado na cruz e a madeira veio da árvore. A árvore também pode significar a genealogia de descendência com Davi. As árvores frutíferas, elas simbolizam a fé, a obediência a Deus. E a árvore sem fruto, como no caso a figueira, ela vai significar a pouca fé, a falta de fé. Então, a gente tem várias narrativas bíblicas com uma mensagem espiritual muito parecida. Então, quando Jesus toma por comparação uma figueira, ele deixa claro que a lei de Deus estende-se por toda a criação. E ela é eterna e irrevogável. Não tem ação sobre todas as criaturas. Uma árvore sem frutos, que não produz frutos, é uma árvore inútil. E da mesma forma, a alma sem virtudes, ela é semelhante à figueira que nada produziu. Uma árvore sem frutos é uma árvore estéril, é uma árvore que não produz. E uma alma sem trabalho é uma alma sem virtude. E ela é semelhante à figueira que nada produz, né? Então, quando Jesus nos ensina a amar uns aos outros, isso significa trabalho. Nós precisamos trabalhar o tempo todo, tanto em nosso benefício como em benefício dos outros. Então, nós precisamos ser uma árvore produtiva, com boas obras e boas ações. Então, existem árvores de frutos e de almas. Olha que interessante. Frutos que alimentam corpos e frutos que alimentam o espírito. E todos dois são indispensáveis. Os frutos espirituais e os frutos para alimentar o corpo físico, né? Todos os dois são muito importantes. E o mesmo tem que acontecer com o homem, tanto faz com o homem, com a mulher, inclusive as crianças, que não têm bons sentimentos, que não têm virtudes divinas, não têm noções de caridade. Embora estejam vestidos com roupas de seda e púrpura, lembra da púrpura lá na parábola das pérolas? Então, mesmo que estejam, né, com a casca, com o envoltório externo reluzente, maravilhoso, por dentro é como a figueira que não tinha frutos, né? Ela é seca. Então, uma pessoa que não produz obras, ela é
estéril, é morta. Fé sem obras é uma fé morta. Então, se a pessoa não produz, se ela não busca o entendimento, né, o crescimento, significa que ela não está evoluindo espiritual e moralmente. Dessa forma, não tem como produzir boas ações. E nesta parábola, Jesus vem nos fazer perceber, né, nos fazer acordar que nós precisamos cultivar a fé no nosso coração e provar e mostrar esta fé através de nossas ações, porque a vida é uma grande oportunidade que nós recebemos para o trabalho contínuo, e nós precisamos buscar esse crescimento espiritual. É apenas através do crescimento espiritual, da caridade, da paciência, da humildade, é que a gente vai conseguir colher frutos da nossa existência. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17 diz: assim também é a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, fé sem obras é uma fé morta, estéril, que não produz. De que adianta a gente ficar agindo de aparência, né? Se na verdade nós estamos sendo carrascos de nós mesmos. Se não fosse, se dentro da nossa família, presta atenção, que é o nosso foco principal, ninguém está na família por acaso, né? Se nós estamos numa família cheia de problemas, de discórdia, é porque nós precisamos aprender aquelas coisas que estão ali, naquele seio familiar. Então a gente nunca pode pensar, estou na família errada. Não, cada um está na sua família certa. Tem o pai certo, a mãe certa, e as oportunidades que precisa para o crescimento. Então, não adianta você manter as aparências, né, o externo, mostrando que você é bacana, que você é compreensivo, que você é uma pessoa legal, se dentro do seu ambiente de trabalho, do seu seio familiar, você é um carrasco, né? Nós somos carrascos para aqueles que estão à nossa volta, que precisam de nós. A nossa família, ela é a nossa árvore familiar. E a gente só vai produzir coisa boa se nós tivermos coisas boas dentro de nós. Então, se nós produzimos intolerância, discussões, agressão física, agressão emocional, né, psicológica, essa nossa árvore, ela está seca, ela não está produzindo nada. Ao contrário, se eu faço de tudo para manter a harmonia, a paz, né, o diálogo, a compreensão, se eu tento de todas as formas ajudar aqueles que estão à minha volta, isso significa que eu estou tentando produzir frutos. Muitas vezes a gente não consegue, mas o que importa é aquilo que está dentro do coração da gente. A gente está tentando produzir. Uma outra maneira para a gente interpretar essa parábola é a gente relacionar Jesus com os judeus e com Israel. Vamos pensar, né, para ficar talvez mais didático, para melhor entendimento, a gente pensar nos pais ou no professor dedicado, né, que passa muito tempo ensinando, dedica amor, carinho, paciência, assim como os pais fazem com os filhos, né? Eles dão tudo de si para que aquele filho cresça feliz e seja feliz. Então, todo mundo dá aquilo que tem. Pode até ser que não atenda à expectativa do outro, mas se está fazendo com carinho, está dando aquilo que está dentro do coração, então está dando o melhor de si. Ninguém é perfeito. Bom, então investe, né, por um longo período, tudo que tem de melhor na expectativa que esse aluno, que esse filho cresça,
siga o bom caminho, o caminho da luz, né? Que se dedique ao estudo, ao crescimento espiritual, né? Que seja um bom filho, um bom amigo, né? Um ser humano justo. E aí, quando esse aluno, esse filho, chega no final dessa jornada de aprendizado, ele abandona tudo, ele simplesmente se nega a praticar aquilo. E aí ele cai, não sei, no mundo da violência, da rebeldia, né? No mundo dos vícios. Você consegue imaginar a tristeza, a decepção desses pais e desse professor? Porque quem está ensinando, quem dedica, ele espera o melhor, ele quer sucesso. Não necessariamente que ele está esperando troca, né? Que devolva aquilo que eles fizeram. Mas a recompensa pode ser a felicidade do outro, né? E isso aconteceu com Jesus. Então, antes de Jesus vir, né? Existiram vários profetas, né? Começou lá em Adão, Abraão, Isaías, Jacó e por aí vai, até que chegou a época da vinda do Mestre, a vinda de Jesus. Então, eles investiram naquela região ali de Israel, né? No povo judeu. E foi um investimento espiritual. E quando chega a hora da colheita, né, a hora de ver o resultado, que seria esse período aí, esses 1000 anos com os profetas todos vindo de ensinamento, né, isso aí foi uma preparação para a vinda de Jesus. E quando Jesus vem, olha como Jesus é recebido, né? Começa que ele não conseguiu nascer de uma forma normal, entre aspas, né? Numa casa, ele foi nascer lá na manjedoura. E ele foi mal recebido, ele foi incompreendido e depois crucificado. Então, olha a indignação de Jesus com aquilo que ele estava vendo lá em Jerusalém naquela época, né? As pessoas sempre interessados no benefício próprio, comercializando a fé, não praticavam, não entendiam, né? Então, ele fica indignado. Então, ele compara a figueira que não produziu frutos a Jerusalém e ao povo judeu, que ele esperava que tivesse um entendimento melhor desse Deus que ele veio mostrar pra gente, né? Porque isso tudo não aconteceu na Europa, ou não aconteceu, né, na América do Sul, ou não aconteceu no Brasil, que nem existia, óbvio, mas aconteceu em Israel. Então eles esperavam que lá, que foi a base, digamos, que tivesse um retorno melhor para eles. Então, Jesus fica muito chateado, né? Vamos usar assim no vocabulário nosso, né? E ele, quando ele fala, que ele usa a expressão aproximou-se da árvore, representa também a presença de Jesus do povo judeu, de Jerusalém, né? Então, é muito difícil acreditar que Jesus tenha algum dia amaldiçoado qualquer ser vivo, assim, não combina com, né, com o ser que Jesus era. Então, o que a gente quis, o que ele quis mostrar era a indignação dele. Então, a figueira representa o povo de Israel, os orgulhosos, os rebeldes, aqueles que não respeitavam e não seguiam os ensinamentos, né? Que não entenderam aqueles 1000 anos de investimento, eles não entenderam o que Jesus queria passar para eles. Então, ele fica indignado. Então, o que a gente precisa guardar sobre essa parábola? O que tem que ficar na nossa mente, no nosso coração, para a gente refletir aos poucos? Falta de frutos e a inutilidade
Isso quer dizer que as aparências não importam. Não adianta rezar, seja lá qual religião for, e não praticar boas obras e não tentar buscar o crescimento próprio. Aumentar as virtudes, reconhecer e diminuir as deficiências. Então, a figueira e a aparência. A figueira tinha folhas, estava uma árvore bonita, mas não tinha frutos, né? Então, os frutos são as obras. A figueira com folhas representa aqueles que vivem da aparência, né? Que querem mostrar uma coisa que, na verdade, não praticam. Ela tem o simbolismo espiritual, porque todos nós somos, todos nós humanos, nós temos que buscar o conhecimento espiritual, entender, usar a fé raciocinada que vem através do estudo e aplicar em nossa própria vida. E a importância de nós agirmos de acordo com aquilo que nós pensamos e sentimos, aquilo que nós buscamos, sermos verdadeiros. Fé sem obra é fé morta. Não adianta bater no peito e bater o joelho no chão. É preferível não bater no peito e não botar o joelho no chão, mas praticar boas obras, em benefício próprio e em benefício dos outros. Pode ser ateu, não tem problema. Jesus respeita todos, Deus respeita a todos, cada um tem seu tempo, o que importa são as atitudes. Entender, estudar, amar, praticar, cultivar o bem. E a gente precisa entender também que essa falta de utilidade nossa, se nós caímos na inutilidade, vai ter uma consequência. Então, a falta de ação, a falta de trabalho, a falta de desenvolvimento do espírito vai nos causar consequências. Então, quando nós desperdiçamos as oportunidades de trabalho que nos são concedidas todos os dias, nós estamos nos comportando como a figueira sem frutos, Fé sem obra é uma fé morta. Então, que a gente possa parar e refletir, quem somos nós nessa parábola? Onde estão as nossas obras? Nós somos uma figueira estéril? Ou estamos nos preparando para uma grande colheita no final do período? Vamos refletir? Quem somos nós nessa parábola da figueira?